Tudo o que você faz tem uma qualidade que retorna para você de alguma forma. Toda ação toma uma forma no mundo invisível, que pode ser diferente da que você pensou que seria. Um crime é cometido e uma forca começa a ser construída. Um não se parece com o outro, mas se correspondem. Aceite os resultados do que você fez com raiva ou por ganância e para elevar o seu ego. Não culpe o destino. Aquele cão está no canil e não responderá ao chamado de ninguém. Suspeite de si mesmo. Questione seus motivos escondidos. É necessário coragem para se arrepender e mais coragem ainda para mudar. Porém, conscientize-se disto. Assim como os grãos de poeira brilham à luz do sol que entra por esta janela, assim também há uma luz de realidade dentro da qual as ideias, hipocrisias escondidas e as qualidades de toda ação tornam-se claras. Tudo o que você fez e fará será visto à luz daquele sol. De Rumi, poeta místico sufi. Decidimos começar da mesma maneira que Roger Wilger começava todas as suas aulas. O que eu vou falar aqui hoje com vocês é a partilha não apenas dos meus estudos, do resultado da minha profissão, mas também da minha experiência pessoal, de aluna, assistente e representante do professor Roger Wilger em Fortaleza, por cerca de 10 anos, até o ano do seu desencarne, em 2011. Com ele, eu aprendi uma das mais conhecidas e respeitadas técnicas de regressão de memória do mundo. E vou falar dessa técnica hoje, comparando-a com a doutrina espírita, que é o grande motivo da nossa reunião. Conheci Roger Wilger através do seu livro As Várias Vidas da Alma. Eu era então estudante de psicologia e me interessava por Carl Gustav Jung, porque sou espírita e Jung adentra a psicologia transpessoal, como um grande pioneiro dessa força na psicologia. E me interessava também, sendo espírita, pelas chamadas terapias de vidas passadas. Então, o subtítulo dessa obra me chamou a atenção na livraria. Um psicoterapeuta junguiano descobre as vidas passadas. Eu já tinha lido Edith Fiore, Brian Weiss, Morris Netterton e outros autores que trabalhavam com terapia de vidas passadas. Mas a leitura de Roger Wilger foi encantadora. E eu nunca imaginei então, quando era uma estudante de psicologia da UFC, que eu iria conhecê-lo pessoalmente, iria trabalhar com ele e ele me chamaria Carol. E chamaria a mim e ao meu marido de amigos. Aí está a prova para vocês do quando a gente conheceu o Roger. A dedicatória dele no meu livrinho, que eu tinha então, de 1997. E como o Marcos, meu marido, em tudo me imita, anos depois, ele também comprou um livro para ter uma dedicatória só para ele. Aí ele também fez a formação como psicanalista e hoje também trabalha com a técnica, só quer ser eu. O nome da técnica de Roger Wilger é Deep Memory Process. Nós mantemos o nome em inglês porque foi assim que ele pediu que fosse feito. A sigla é DMP
e a tradução é processo de memória profunda. Roger pediu que o nome fosse mantido porque ele dava aulas no mundo inteiro ensinando a sua técnica. E aí pediu que a gente ficasse com a sigla DMP para ser a mesma sigla usada por todas as pessoas habilitadas por ele na prática da sua modalidade de regressão de memória. Não é a única prática, a única técnica que existe, são várias. E nem todas as regressões de memória são terapêuticas. Essa especificamente é uma técnica de regressão de memória terapêutica. Você pode fazer uma regressão de memória com objetivo de pesquisa. Um parapsicólogo, por exemplo, ele vai usar a regressão de memória com hipnose para comprovar ou não a existência da reencarnação. Um exemplo desse tipo de trabalho é do Ian Stevenson, cujo livro mais conhecido é 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, em que ele compila, a partir de mais de 100 experiências de regressões espontâneas de crianças, alguns casos para comprovar a existência da reencarnação. Mas o objetivo de Ian Stevenson é investigativo acerca da teoria da reencarnação. Ele trabalha com um parapsicólogo. É diferente do objetivo de um psicoterapeuta. E Roger Wilger é um psicoterapeuta. E o psicoterapeuta tem o objetivo de tratar alguém. Pelo que o nome já diz, terapeutizar alguém. Roger Wilger era psicólogo, graduado em Oxford, pós-graduado, PhD, em religiões comparadas na Universidade de Londres, fez a sua formação em psicologia junguiana no Instituto Carl Gustav Jung, em Zurique. Para a gente entender que é uma pessoa que já tinha passado por algum tempo na academia e já era uma figura respeitada no mundo inteiro, entre os analistas junguianos, com a sua obra A Deusa Interior, que ainda hoje é adotada por muitos analistas junguianos, embora os analistas junguianos, junguianamente apenas trabalhando, não mencionem a sua obra As Várias Vidas da Alma, porque ele entrou no terreno oculto do ocultismo, no terreno negro, melhor dizendo, do ocultismo. Essa era uma frase que Freud dizia para Jung. Quando Jung começou a se interessar pela espiritualidade, Freud disse: cuidado para não adentrar, para não pisar na lama negra do ocultismo. E parece que alguns junguianos estão mais freudianos do que junguianos, porque também se renegam a tocar nos assuntos do espírito. Mas Roger Wilger, como um bom junguiano, o fez. E aí ele desenvolveu uma técnica cujo objetivo vocês podem ver, e daqui eu não vejo. O propósito está ruim por causa da iluminação, ou do excesso dela. O propósito de se contar a história de vidas passadas é fazer o sofrimento neurótico do indivíduo voltar às suas raízes autênticas raízes psíquicas, de modo que ele possa desligar-se das situações atuais, das quais não faz realmente parte. O objetivo de uma regressão terapêutica de memória é a pessoa se libertar das raízes do seu sofrimento psíquico. Então nós trabalhamos com alguém que sofre algum sintoma, que tem algum problema, pode ser somático, psicológico, e nós trabalhamos com a regressão para que a pessoa se liberte desse problema. Entendam, a regressão não existe para a pessoa saber o que foi na vida passada. O fato de você saber o que foi na vida passada não vai aliviar o seu sintoma hoje. Eu tenho medo de altura porque numa vida passada eu caí de um penhasco. Isso não resolve o seu medo de altura. O simples saber. Para que você resolva esse problema, você tem que atuar nos diversos campos da existência, nas diversas dimensões da existência. Nós objetivamos buscar a saúde integral. E a saúde integral, dentro da perspectiva da psicologia transpessoal, inclui
A partir do que Jesus nos fala, os sãos não precisam de médico, inclui a harmonia entre os diversos corpos energéticos. Vocês estão conseguindo ver a figura aí? Ah, que bom, porque aí a figura é mais importante que seja vista. Eu vou pegar um microfone soltinho, ok? Pronto. Noutra vida eu fui um escravo, eu detesto coisas que me prendam. Então vocês podem ver aí os diversos corpos. Como assim os diversos corpos? Dentro da perspectiva transpessoal da psicologia, coincidente com a perspectiva espírita, nós possuímos corpos energéticos. O perispírito da doutrina espírita é chamado corpo sutil na psicologia transpessoal e por Roger Wooger. Então vocês podem ver nesse desenho como é que acontecem esses corpos. O corpo físico nosso, ele é a camada mais grosseira do corpo sutil, do perispírito. Esse corpo também reveste o espírito, também é corpo do espírito. Logo, o corpo físico também é, originariamente falando, não? Perispírito. É o corpo mais grosseiro. Nós nos libertamos dele através da morte. E mantemos um corpo idêntico a esse na realidade espiritual, não é isso? Esse corpo é chamado o corpo etérico, uma cópia do nosso corpo físico. Nesse desenho, vocês veem que há uma pequena linhazinha azul contornando só para exemplificar o quanto ele é colado, o quanto ele é dimensionalmente próximo do nosso corpo físico, esse corpo etérico. O corpo vai se sutilizando em várias dimensões. Existe uma dimensão em que o corpo energético se relaciona com as emoções. E aí nós temos o corpo emocional. O corpo emocional aí simbolizado no desenho branco. Ele é menos grosseiro, menos pesado do que o corpo etérico. E no nível ainda mais sutil, nós possuímos o corpo mental. Então nós temos essas várias dimensões do corpo energético, do corpo espiritual. E o que é a doença que vocês ouviram na palestra do Frederico Menezes? A doença é uma desarmonia entre esses corpos, nos diversos níveis do corpo energético, que nós chamamos os vários corpos. André Luiz usa uma nomenclatura semelhante também na definição do perispírito, no livro Mecanismos da Mediunidade, se não me engano, ele fala a respeito dos vários corpos. Então, o que acontece quando nós adoecemos? Nenhuma doença é só física. E nenhuma doença, nenhum desequilíbrio é só psicológico ou só espiritual. Às vezes escuto nós mesmos, espíritas, extremamente materialistas e dicotomizados. Ah, esse problema é só físico. Eu estou gripada, é só físico. Ah, é só emocional, é só espiritual. É só obsessão, é espiritual. Todos os problemas atingem todos os níveis da existência do ser. Eles podem se originar. O estímulo pode começar no corpo mental, no emocional ou no físico etérico. Mas acontece em todas as dimensões da existência. Então nenhum problema vai ser só físico. A topada no pé é acompanhada de emoção e acompanhada de racionalização. Nada é só em um dos campos da existência. Portanto, nós podemos trabalhar as doenças também com reflexões psicológicas, com psicoterapias, com tratamentos físicos, com tratamentos espirituais. Todos estão sendo válidos porque tocam as diversas dimensões da existência do ser.
Mas aí nós citamos como exemplo essa mulher. E ela tem uma garganta sensível. A parte do corpo em que ela tem maior sensibilidade. Cada um de vocês deve ter uma parte do corpo mais sensível, não é verdade? Nós temos uma parte que responde primeiramente a alguma contrariedade. Tem gente que é o estômago, não é? Tem gente que é a cabeça, dores de cabeça enormes. Ela, na garganta, no corpo etérico, ela sente muito o quê? Dor. Ela costuma sentir dores de garganta. E quando é que ela costuma sentir dores de garganta? Ela não observa, porque nós não nos conhecemos. Raramente nós observamos isso. Ela não costuma observar que ela costuma sentir dor na garganta quando emocionalmente ela está com raiva. Ela tem raiva e no outro dia adoece a garganta. E se ela ficar bem atenta, se ela for uma pessoa que vive consciente, ela vai perceber que toda vida que ela tem raiva, essa parte do seu corpo fica extremamente rígida. Observe o quanto os seus ombros são rígidos, o quanto essa sua região é rígida, o maxilar é rígido. A gente guarda muita raiva nessa área. Pessoas que têm bruxismo, geralmente tem muita raiva contida e às vezes não consciente. Ela também sente a sua dor, ela sente os seus problemas de garganta quando emocionalmente ela sente medo. Ou quando ela entra numa de desespero. Ela fica mal. Vejam só, a doença no nível físico etérico, no nível emocional. E no corpo mental, o que acontece? Como é que esse desequilíbrio se expressa? Como uma racionalização, como uma espécie de um mantra que diz: é perigoso falar o que penso. Ela é uma pessoa que engole, não fala. Sentiu raiva, sentiu medo, ela engole. Porque é como se dentro dela tivesse um comando: é perigoso falar o que penso. Entendem? Então assim, a doença vai se expressando nos diversos níveis da existência. Se nós prestarmos atenção agora, vamos perguntar para essa parte sensível do nosso corpo. Estômago. O que é que você sente emocionalmente? Quais as emoções que não estão sendo bem digeridas? Que ideia está por trás dessa não digestão das emoções? E assim, através do corpo, da autoanálise do nosso ser em suas múltiplas dimensões, nós vamos entendendo onde começam as nossas doenças e onde estão as nossas feridas psíquicas. O que são feridas psíquicas? Roger Wilger usava esse nome: samskara. Samskara, cicatriz psíquica do sânscrito. Roger dizia que todo acontecimento traumático faz uma cicatriz, abre uma ferida no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. Você fica então com uma ferida na alma. O nome é bonito, não é? Você tem uma ferida na alma. Isso coincide com a doutrina espírita, quando nós temos Leon Denis ou o Espírito Emmanuel, que dizem: onde é a memória do Espírito? Onde ficam gravadas as nossas experiências? No perispírito, no corpo espiritual. As experiências desagradáveis, elas estão gravadas como cicatrizes ou samskaras. E a terapia de regressão existe para tratar os samskaras, as cicatrizes da alma, que foram abertas em outras vidas. E que, embora tenham sido abertas em outras vidas, elas continuam ressoando na vida atual. Porque nós somos espíritos que foram criados para a perfeição. Espíritos criados para o funcionamento pleno.
Nesse sentido, a vida está sempre nos impulsionando. Quando algo nos afasta desse funcionamento pleno, uma lei de atração faz com que circunstâncias nos obriguem a olhar para isso que falta e nos desenvolver no que ainda somos deficientes. É uma sabedoria presente na existência. Um funcionamento perfeito das leis divinas em tudo que existe, inclusive em nós, os seres humanos. Nós temos que nos desenvolver em plenitude. Então, em sua sabedoria, a vida atrai para nós as circunstâncias de desenvolvimento. Então, onde nós temos feridas, situações para que nós olhemos para essas feridas e tratemos das feridas, são repetidas muitas e muitas vezes até que nós despertemos. Você só encontra relacionamentos abusivos. O que você tem para desenvolver aí? Os samskaras são essas feridas que precisam ser tratadas. E a pessoa vai muitas vezes para a terapia para tratar dessas feridas. As feridas na alma. E para exemplificar como a terapia de regressão, o DMP, atua nessas feridas, eu vou trazer um caso verídico. Nós podemos tratar essas feridas com várias abordagens, várias terapias, várias atividades ou exercícios. Não é só a terapia de vidas passadas. A psicanálise, a gestalterapia, a psicologia analítica, a terapia fenomenológica existencial, todas vão trabalhar os samskaras, mesmo que não tenham conhecimento desse termo samskara ou da existência de vidas passadas. Porque estão atuando em algum nível da existência, até mesmo a massoterapia, trabalhando no nível mais etérico, mais físico, o yoga, no sentido dos asanas, as posturas, também trabalham no nível mais físico. E a terapia do reiki, a terapia espírita, estão todas trabalhando o ser a partir de algum dos seus campos de realização na existência. Nós vamos mostrar como trabalha o DMP. O caso que eu vou contar veio até as minhas mãos. E a pessoa que passou por ele me autorizou a falar dele, e inclusive a dizer o seu nome, mas eu não direi. Para que não seja identificada, acho melhor se poupar a pessoa nesse sentido, não existe objetivo para isso, motivo para isso, melhor dizendo. E também mudaremos alguns detalhes do caso, para que a pessoa não possa ser identificada em nenhuma circunstância. O caso que eu vou contar é da Carla. A Carla fazia terapia tradicional, normal, junguiana. E já por muitas vezes trazia um problema que ela tinha, que era profissional. Ela trabalhava com crianças, ela tinha montado uma escola de reforço escolar, juntamente com sua irmã. E toda a vida que ela ia para a escola, ela ia como se fosse obrigada a ir, como se tivesse uma dívida com aquelas crianças, e como se fosse algo muito pesado. E eu perguntava como é esse peso, ela como se uma tragédia fosse acontecer a qualquer momento. Esse como se, para um terapeuta de regressão, é tudo o que se precisa para fazer uma regressão. Vocês percebem que tem uma história por trás? Nós trabalhamos com reações chamadas desproporcionais ou que não fazem sentido. A pessoa entra no elevador, ela tem um ataque de pânico. Ela sabe que ela está segura. Ela sabe que nada demais vai acontecer. Nunca aconteceu nada com ela dentro do elevador ou com algum familiar. Ou em algum lugar fechado. Mas ela sente um desespero como se não fosse nunca mais sair dali de dentro. Esse como se
fala algo. Existe uma história. Roger dizia: nós vamos atrás das histórias por trás das histórias. Então comecei a imaginar qual seria a história por trás dessa mulher que trabalhava com crianças, sem querer trabalhar com crianças, e que ia com uma enorme tensão trabalhar com essas crianças. Ainda tinha um detalhe: a irmã tinha 3 filhos, era separada e ela solteira, sem filhos. A irmã saía para passear direto. Quem ficava com os filhos? Ela, desesperada. Vai acontecer alguma tragédia e a responsabilidade vai ser minha. Eu não vou dar conta. Eu não conseguirei cuidar dessas crianças. Nós propusemos trabalhar com regressão. E ela acessou uma vida em que ela era uma ama, uma aia, que cuidava de um menino branco, uma aia negra, cuidando de um menino branco, uma ama de leite. E um dia ela levou o menino para brincar, numa floresta, algo assim. O menino, ela se descuidou, entrou na água e se afogou. Os donos dela a responsabilizaram pela morte da criança e a açoitaram até a morte. Um fim trágico. Pensamento dela: culpa minha, eu mereço isso, eu não sei cuidar de crianças. Numa outra regressão, um outro dia, ela trabalhava num orfanato. Gente, vocês vejam, isso acompanhava ela várias vidas. Ela está de novo trabalhando com crianças, e ela cuidava das crianças num orfanato. O orfanato pegou fogo, ela não conseguiu salvar as crianças. Ela escapou, mas as crianças morreram queimadas. E ela se sentiu extremamente culpada, de uma culpa que foi com ela até o final dos seus dias, em depressão. Numa outra regressão, ela é uma enfermeira que trabalha em que ala? Na ala infantil, é claro. Ela trabalha na ala infantil de um hospital, num período de guerras, e simplesmente a cidade em que ela está é tomada, e as crianças que ela cuida são crianças órfãs e começam a ser usadas para experimentos, e ela não consegue proteger as crianças. Culpa, sentimento de culpa. Depois, na própria guerra, ela acaba morrendo com esse sentimento. Finalmente, na última regressão, ela acessa uma vida diferente. Vocês percebam que em todas as outras experiências de regressão, ela é vítima. Perceberam isso? Ela é alguém que revive o que ela está vivendo até hoje. Parece que é a mesma história sempre. Eu vou trabalhar com crianças e algo trágico acontece. Nessa nada tinha acontecido ainda, mas o sentimento é de que algo trágico iria acontecer. Finalmente ela vai numa vida em que ela é um índio norte-americano, que teve a sua aldeia invadida por colonos brancos. Ele devia ter cerca de 15 anos, era um guerreiro ainda em treinamento, mas os grandes guerreiros de sua tribo morreram nessa invasão, e ele se tornou o líder, sendo ainda muito jovem. Tomado pelo desejo de vingança, ele combina com os demais guerreiros, fracos guerreiros de sua aldeia, porque ele era o melhor, e ainda era alguém inexperiente, de fazer uma retaliação e invadir o vilarejo dos brancos. Assim eles vão, certo dia, tendo treinado um pouco, até o vilarejo dos colonos brancos. Lá chegando, o que acontece? Os colonos não estão presentes. Eles saíram e deixaram mulheres e crianças. Ele então dá o comando: matem todos. E exterminam todas as crianças. E na regressão, Carla
vivenciando o índio, fica extremamente impactada com a morte das crianças por suas mãos. O índio mata 3 crianças diante de sua mãe. E essa cena o fere profundamente. Ele volta para a aldeia depois, sentindo vergonha dos seus ancestrais, porque ele tem sangue inocente nas mãos. E o próprio índio se deprime, envergonhado com o que fez na sua liderança. Os colonos brancos, quando voltam e veem o massacre realizado, vão à aldeia dos índios e terminam de exterminar todos eles. E graças a ele, toda a sua tribo pereceu, inclusive ele. Como morre esse índio? Cheio de culpa, cheio de vergonha, cheio de remorso, cheio de revolta. Ele parte mal. E chega do outro lado da vida com esse sentimento de perigo, de ser perigoso para os seres inocentes, para as crianças. E de que tem uma dívida com elas, que ele precisa saldar. Assim ele vai para o mundo espiritual. E esse é o grande diferencial da técnica de Roger Wilger. Todas as técnicas de regressão terminam na morte do personagem e ele trabalha o mundo espiritual. Como tem uma forte influência do budismo no seu trabalho na Universidade de Londres, ele usa o bardo budista como base, que equivale à nossa erraticidade, para trabalhar com a pessoa em transe na regressão de memória, ressignificando a sua história de vida passada. Qual é a ideia de base de Roger? O grande problema desse índio, e isso me fez reformular também muitas coisas que eu pensava. O grande problema desse índio está em como ele se sente. Onde está escrita a lei de Deus? Livro dos Espíritos, na consciência. Na sua consciência, ele não se perdoa. Ele retorna vida após vida, com uma dívida que não acaba nunca, porque ele não se perdoa. Então nós abrimos uma brecha no espaço-tempo durante a técnica. E trabalhamos com esse personagem de vida passada. Roberto Assagioli, um psicólogo da psicologia transpessoal, chama subpersonalidades, e um que chama complexos. Nós vamos conversar com o personagem de vida passada, com a Carla não, com o índio, que fala através de Carla. Índio, o que você traz dessa vida que você deixou? Culpa. Eu tenho uma dívida com as crianças. O que pode ser feito para saldar suas dívidas? Nada no mundo vai me fazer saldar o que eu fiz. O que você fez não tem perdão? Não tem. É hediondo. Os meus antepassados se envergonham de mim. Índio, veja agora os seus antepassados. E aí eu conto com a assistência do mundo espiritual. Carla, em transe, diz: eu os vejo. E o que eles dizem para você? Que eles não me condenam. Eles já me perdoaram. Você se sente melhor? Não. Eu ainda me sinto culpado com as crianças. Veja as crianças, como elas estão agora. E ele vê um grande parque. Elas estão bem, estão com as suas mães, num lugar maravilhoso. Você é capaz de pedir perdão a elas? Eu peço. E elas
elas já não têm mais raiva de mim. Elas nunca sentiram. E as mães? Algumas não me perdoam. Mas você acha que merece perdão? Acho que não. Olhe para você. Quantos anos você tem? 15. Você também é uma criança. Por quanto tempo você acha que tem que pagar o seu crime? Uma criança não pode fazer uma besteira grande? Pode. Você só era um menino desesperado, querendo mostrar liderança. Não dá para compreender isso? Dá. Alguém lhe condena entre os seus antepassados, os seus ancestrais? Não. Então, você se perdoa? Eu me perdoo. Isso é feito num clima de muita emoção. Ele então se liberta. Há quantas vidas essa pessoa já não trabalha com crianças? Agora veja como você tem também a capacidade de fazer o bem às crianças. E ele vê a vida de Carla. Como Carla é amorosa com os sobrinhos. Como Carla sabe cuidar das crianças. E ele entende que Carla pode fazer direito o que ele fez errado. Me dirijo então à personalidade atual. Carla, você pode fazer isso pelo índio que tem dentro de você? Você pode se perdoar? Você pode parar de ficar se obrigando a ficar cuidando de crianças até Deus sabe quando? Posso. Você se sente livre? Eu estou livre. Alguns meses depois, sem nem lembrar mais da regressão, Carla deixou a sociedade com a irmã, fez um curso de psicanálise e se tornou psicanalista. Ela não tinha mais dívida com as crianças. A sua dívida já havia sido resgatada. Deus já havia perdoado há muito tempo. Ela é que não se perdoava, ou melhor dizendo, a sua personalidade integral. E é aí que nós fazemos um comparativo dessa técnica com o espiritismo. O que de fato acontece numa sessão de regressão? O que está acontecendo? Eu costumo dizer para os clientes, espíritas sobretudo, porque os piores clientes de regressão são os espíritas. Chato. É chato porque o espírita, ele tem um imaginário a respeito do mundo espiritual e da reencarnação. E essa técnica, ela acontece com a pessoa consciente. A pessoa não perde a consciência nela. Roger concorda com Freud. Nós não levamos a pessoa a um estado de hipnose profunda, a ponto dela perder consciência do que acontece agora. Ela se mantém consciente. Aí o espírita fica implicando. É terrível, resistência terrível. Como assim, Carolina? Me lembra, a minha primeira regressão, eu dei uma trabalheira danada para o terapeuta lá no curso de formação. Eu era uma escrava, falei para vocês aqui, negra, que se matou. E fiquei desesperada, Caroline se metendo na regressão. Cadê o Vale dos Suicidas? Cadê o Vale dos Suicidas? Cadê o Vale dos Suicidas? E Roger, que era o meu guia, perguntava, o que você está vendo? E eu desesperada, procurando o Vale dos Suicidas. Eu quero o Vale dos Suicidas porque a Caroline estudou que tem que ser o Vale dos Suicidas agora. Mas não aparecia. Não vinha essa imagem. E foi quando eu respondi para ele, está tudo preto. E ele disse, o que é que está preto? E me veio a resposta, o fundo do lago. Eu havia me jogado num lago. O fundo do lago. Eu estava no fundo do lago. Uma parte de mim ainda estava no fundo do lago. Entro já nisso. Mas como a gente fica, vocês percebem que a gente fica consciente
É um transe semiconsciente, é um transe leve, parecido com a reunião mediúnica de psicofonia ou, popularmente falando, incorporação. A sensação é bem semelhante. E aí, se nós formos até o nosso querido Allan Kardec, nós vamos ver que é bem possível. A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. É a própria alma do médium que se comunica. Na verdade, a técnica consiste numa incorporação de si mesmo. O espírito descolado, em transe, é o que acontece durante o transe mediúnico, comunica-se através do próprio corpo, dessa vida. Mas com a personalidade da vida passada. Mas a personalidade dessa vida não some, ela fica assistindo tudo, participando de tudo. Porque a experiência tem que vir para essa vida. O nosso objetivo como terapeutas não é provar vida passada. O terapeuta está trabalhando com um sintoma, com um problema. Para provar a vida passada, eu faço hipnose profunda. Aí vamos investigar se as informações batem ou não batem. Vocês podem ler do autor espírita Hermínio Miranda, um livro chamado Eu Sou Camille Desmoulins, em que ele trabalha com uma regressão, com o jornalista Luciano dos Anjos, profunda, onde ele obtém uma série de informações acerca da Revolução Francesa. Vai checar as informações, vê que batem, e ele consegue fazer uma verdadeira investigação histórica, com o depoimento de Luciano dos Anjos em transe, numa regressão de memória. Mas esse não é o objetivo de uma terapia. O objetivo da terapia é aliviar o sintoma. Como vocês viram no caso da Carla. Ela quer se libertar daquele sintoma. E o que acontece também quando a gente trabalha com a técnica, é que a gente acaba descobrindo que tem-se razão quando se fala do tempo ser relativo. Nós olhamos o tempo, mesmo enquanto espíritas, de uma forma extremamente cartesiana ainda. Quando alguém desencarna e se comunica, você pergunta, quantos dias depois do desencarne? 3. Pode não. Não é verdade. Porque o espírito ainda está no estado de aturdimento. Esse espírita não leu o céu e o inferno, em que os espíritos se comunicam no dia seguinte ao desencarne. Está lá, Allan Kardec. E ele publicou. De várias ordens, os espíritos se comunicam. Por que, gente? Porque vocês acham realmente que alguém desencarna e lá no mundo espiritual eles estão contando os dias de acordo com o sol, com os movimentos da terra? Vocês acham mesmo que é assim, em outra dimensão? Aqui na terra 2 horas, no mundo espiritual 2 horas. E quando tem horário de verão, uma parte dos espíritos se ajusta de acordo com o sul do país e outra parte de acordo com o Nordeste, a coisa se complica. Não existe isso. O tempo é relativo. Você dorme 5 minutos, tem um sonho com uma verdadeira jornada. Como é que isso aconteceu? Então, quando nós pensamos o tempo em relação às vidas passadas, nós falamos um tempo distante. Olha como nós somos. Voltar no tempo ou um longo tempo. São medidas de espaço aplicadas ao tempo. Então, como é que é feita a regressão? A gente espera assim, você fecha os olhos, aí diz, vai entrando num túnel. Passa 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai na sua infância, agora volta. A vida mais próxima, a vida mais distante, não é assim. Vem a vida relacionada ao sintoma.
A vida que está atuante agora naquele sintoma é a que vai aparecer e é a que você tem condição de acessar. Ainda tem esse detalhe. Vocês viram que nas regressões de Carla foram feitas várias. A regressão nuclear, a original, a vida original foi a do índio, que originou a ferida psíquica. Várias são repetições, porque ela ainda não estava pronta. Eu disse, primeiro ela acessou a vítima. Dificilmente um cliente, na sua primeira regressão, vai para a vida de algoz. Dificilmente você tem estrutura para lidar com a sua vida de algoz. Sou eu que mando o terapeuta? Não, gente, o inconsciente é sábio. Ele leva você para onde você suporta ir. Aí eu vou mexer com a vida passada, vai acontecer alguma coisa que vai me deixar louco. Não. Você vai até onde suporta ir. Há uma sabedoria interior. Deus está dentro de nós, regendo a nossa vida. O inconsciente não vai liberar o que você não suporta. Então nós costumamos pensar reencarnação da seguinte forma: essa é a vida atual, esse casal lindo e maravilhoso. E aí a gente descobre que nas vidas passadas nós éramos as mesmas pessoas em corpos diferentes. Olha que fofos. Não é isso. Essa é uma visão que nós temos reencarnacionista, linear. Nós vamos romper com isso quando trabalhamos com regressão. Não é bem assim que funciona. Eu sou um espírito e aqui é tudo que eu sou enquanto espírito, carregando um corpo, desencarno, aí começo outra, vou desencarnando e vou só trocando os nomes, sendo a mesma pessoa, como se isso aqui fosse tudo que eu sou, e não é. Essa é a nova visão da ciência emergente. Já é uma informação que nos traz a psicologia comum. Eu, Caroline, sou apenas uma parte de mim. Esse ser que eu identifico, quando me perguntarem quem sou eu ainda digo só uma parte do pacote. Mesmo que eu não dê a profissão, endereço, telefone, nem nada, o que eu disser é uma parte conhecida de mim, do ser. O ser é muito mais. Caroline nasceu em 1900 e... não interessa. Aí ela nasceu ali. Essa personalidade Caroline. Essa manifestação, essa expressão do meu espírito chamada Caroline. Mas o espírito é muito mais do que essa expressão. Ele já se expressou de várias outras maneiras. Durante a minha formação em regressão, com Roger Wulger, eu fiz várias regressões, eu acessei algumas vidas. A vida da escrava negra foi a minha primeira regressão. Uma esposa homicida. Nessa vida eu matei meu marido. Marcos morre de medo. Que eu reatue essa vida. Ainda às vezes eu chego perto, né, de repetir, mas eu sou espírita agora e não dá mais certo. Numa outra vida eu fui uma náufraga. Teve uma que eu fui uma patrícia romana, que deixa mais uma solteirona, bichinha chata que só, amargurada, terrível. Numa outra vida uma jovem bruxa. Essa vida foi linda, eu amei. Essa vida dava para ser santificada, eu morri antes de ser má. Uma jovem bruxa, fui um centurião, já fui homem, eu sei. Já fui também, esse eu adoro, um general austro-húngaro. Marcos também diz que às vezes, lá em casa, todo mundo diz que às vezes eu atuo ele. É ótimo. Quando a gente trabalha com as várias vidas, a gente consegue identificar o complexo. Essas vidas são complexos. Atuando de vez em quando. Eu era criança, eu atuava muito na escrava negra. Eu era uma criança tímida, acreditem. Eu era uma criança bem tímida. E lá em casa, quando eu vou dar bronca nas crianças, o general austro-húngaro bate em mim. Eu já piso. Beatriz, João Marcos. Aí ele já fica. Chegou o general.
Com Marcos eu sou sempre boazinha, né? Desde que eu não atue a esposa homicida. Enfim, essas subpersonalidades, usando a expressão de Roberto Assagioli, ou esses complexos, como Jung, eles atuam na minha vida. Quando eu não estou bem, não trabalhei bem a minha vida, os meus samskaras, eles atuam de uma forma negativa, me causando mal. Mas o ser que eu sou inclui Caroline e todas essas outras facetas de Caroline. Isso tudo compõe o espírito. Nós somos seres complexos. Entendem? Então, eu tenho uma faceta que está ativa nessa vida. Essa vida me convidou a ser espírita. Essa vida me convidou a falar em público. Me colocou situações que me aproximaram da psicologia. Me convidou a ser mãe. Eu pude atuar nesses aspectos da minha existência. Mas teve vida em que eu não fui mãe. Teve vida em que eu fui homem. E vão chamando outros aspectos do meu ser. E nós somos seres extremamente complexos. Então eu já fui uma assassina também? Eu não. O ser espiritual já colocou para fora este viés assassino. Que espero tenha sido resolvido, solucionado, superado. Não é não, Marcos? Você não apronte não. Eu reatuo já já. E assim nós somos. E aí a gente fica com aquela pergunta: mas Caroline, essa série de vidas, isso não faz mal? O que a doutrina espírita diz a respeito? Como é que funciona o esquecimento das vidas passadas? Por que é que a gente está mexendo nesse vespeiro? Não se diz que é para esquecer. Se é esquecido tá, é melhor. Já pensou se o homem tivesse pensado isso a respeito do avião? Ninguém voava. Até hoje, a gente, para chegar lá do outro lado do continente, ia ser uma grande batalha, luta, não é isso? Mas alguém foi além do que nos é colocado. Esse esquecimento acontece, segundo Leon Denis, por quê? Já sumariamente indicamos a causa fisiológica deste esquecimento. Esta causa é o próprio renascimento. Isto é, o revestimento de um novo organismo. De um invólucro material que, sobrepondo-se a um invólucro fluídico, faz a seu respeito, às vezes, de um apagador. Não é lógico isso, não. Eu vou te pedir para lembrar de uma experiência de quando você tinha 3 anos de idade. Já fica difícil, não fica? Aí a gente quer ficar lembrando as experiências de outra vida, que nem nesse corpo foram. Então, por uma questão racional, não faz sentido você estar lembrando isso assim tão facilmente, não. Daí vem o esquecimento. E o propósito desse esquecimento? Por que será que isso acontece? Primeiro, porque você reencarnou num outro corpo. Isso é uma questão lógica. Facílimo perceber isso. Segundo, aí Allan Kardec diz: e por causa disso, eu tenho passado poucas e boas como terapeuta. Já já digo para vocês. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente, em outros, exaltar nosso orgulho. Acrescentemos ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos a dos atos alheios. E esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre as relações sociais. Tem gente que se relaciona com o Pentateuco espírita kardeciano, como aqueles ortodoxos cristãos, para não especificar, se relacionam com a Bíblia. Não situa historicamente, não contextualiza e usa o trecho solto. Porque o trecho solto, realmente, o Espiritismo é contra. Eu costumo dizer que o Espiritismo não é contra nem a favor de nada. Os espíritas se posicionam depois que recebem o conhecimento espírita. Com esse conhecimento, você, usando a sua razão, age. Aí,
Às vezes eu dizia para um cliente, vamos marcar uma regressão. A pessoa ia para o centro espírita. Aí voltava na outra sessão. Carolina, eu não vou não, acho que eu não vou fazer não, porque me disseram que é muito perigoso, que a gente não tem que fazer isso. E aí realmente eu atuo aquelas piores vidas. Dentro eu fico pensando, quem terá sido este cristão que disse isso para o cliente? Porque se o médico passa para um cliente um remédio X, ninguém na casa espírita vai dizer, olha, não toma esse remédio, que é um remédio perigoso, porque isso aí é tarja preta, o tarja preta vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai causar dependência. Mas por que com um psicólogo é assim? Me diga. Não é verdade? Aí lá vou eu explicar. Bem, esse texto tem que ser contextualizado. Esse texto eu já peguei no livro dos Espíritos, mas tem em quase todas as obras básicas algo semelhante. Que ano foi escrito o livro dos Espíritos? 1857. Você é uma moça estudiosa. Muito bem. 1857. Ele pode estar falando de toda forma de lembrança de vida passada, mas ele não está falando de TVP, porque não existia. Ele não fala terapia de regressão. Não tinha terapia de regressão. Entendem? Ele provavelmente está falando daquelas pessoas que iam consultar os médiuns. Ei, vê aí o que eu fui na vida passada. É totalmente diferente de uma regressão a vidas passadas terapêutica. O fim vai nos explicar, o objetivo da regressão vai justificá-la. Nenhum terapeuta vai trabalhar realmente com uma vida passada para satisfazer a curiosidade dele ou do cliente. Vamos ver aqui o que você foi na vida passada. Vamos aqui, vamos, bora. Não é assim. Existe um motivo para que isso aconteça. Então, Kardec não está falando disso. E de fato, dentro do contexto, vocês viram? Quando o índio voltou, quando Carla acessou sua subpersonalidade índio, ele estava cheio de culpa. Mesmo que ela não lembrasse conscientemente da culpa, ela atuava a culpa inconscientemente do seu dia de hoje. Depois da regressão, a culpa desapareceu. Então é bem o contrário, quando a gente trabalha de uma maneira equilibrada. E por fim, nós temos a frase de Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Valdo Franco. Já nos dias atuais, o que é que ele diz? A terapia de vidas passadas é conquista muito importante, recentemente lograda pelos nobres estudiosos das ciências da alma. E se aprofunda acerca do assunto. Então, esse trabalho é feito em confirmação ao que Jesus diz. O Espiritismo é colocado como o consolador prometido. O Espiritismo, em seu surgimento, é todo aquele movimento do qual Kardec é um dos líderes na França, de pesquisas feitas a partir das comunicações mediúnicas. Kardec chamava espírita aquele que se dedicava a esse estudo, a essa investigação. Com isso, chegava a conclusões que transformavam a vida dessa pessoa moralmente. Mas os envolvidos, as pessoas que estavam estudando, que tinham esse espírito investigativo, ele dizia, são espíritas. São os espíritos, se você for ver na história. É a esses que Kardec está falando. Não são as pessoas que frequentam o centro X, o centro Y, porque senão daqui a pouco nós vamos ter espíritas praticantes e não praticantes. Espírita não é só, é claro, reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral, pelo esforço que faz em domar suas más inclinações, mas ele faz isso de maneira consciente. Não porque lhe mandaram fazer. Porque se for por isso,
Em todas as religiões, as pessoas têm que estar se esforçando realmente por sua transformação moral. O espírita, ele tem uma compreensão do porquê, do para quê, do como. Não é melhor do que ninguém, não. Isso não faz melhor do que qualquer outra pessoa. Apenas é um espírito curioso. Um espírito que não se satisfaz com a primeira resposta. Um espírito movido pela investigação. E se nós começarmos a dizer não pode porque não está nas obras básicas, nós estamos criando uma ortodoxia espírita. E vamos parar o espiritismo. Acabar com o espiritismo. Porque se o espiritismo é ciência também, se ele tem um aspecto científico, a ciência está sempre aberta ao novo, à amplitude, ao mais. A revisão e reformulação. Não foi necessário, mas nós estamos abertos. E assim o movimento espírita faz parte de todo um movimento mundial de reformulação religiosa, científica e filosófica da humanidade. Na ciência nós temos a física quântica, a psicologia transpessoal. Nós temos novos filósofos repensando a vida de uma maneira diferente, falando de amor líquido, das relações. Nós temos todo um novo movimento religioso surgindo, querendo prática, querendo amor, e que as pessoas entrem em campo agindo segundo as ideias. Esse movimento é do mundo todo e é o Consolador prometido por Jesus. E por conhecer a doutrina espírita, por estar aqui falando de espiritismo, por tanto bem que o espiritismo fez na minha vida, e espero que esteja fazendo na de vocês, só me resta dizer agora a todos, muito obrigada.